Irmãos, dois rápidos testemunhos mais e vamos para a palavra. Nos últimos 2 anos, Deus nos deu 2 grandes e expressivas vitórias. E nós precisamos sempre agradecer a Deus, louvar ao Senhor e reconhecer como Deus cuida dos seus filhos. No ano de 2017, o ministro da Educação do então governo de Michel Temer teve sensibilidade com os nossos filhos, que no estado do Acre chegavam a ficar até 8 horas confinados, em dia de sábado, para poder realizar a prova do Enem, a partir do pôr do sol. E Deus usou muitas pessoas nesse processo, mas foi esse homem, o ministro Mendonça Filho, impactado há mais de 20 anos no passado, por um exemplo positivo de uma pequena comunidade adventista no interior de Pernambuco, na cidade de Belo Jardim. Impactado por aquele exemplo de adventistas fiéis, ele passou a respeitar os adventistas do sétimo dia. Quando nós o visitamos, como fizemos com tantos outros ministros, pedindo uma interferência do governo nesse assunto, ele disse: eu vou resolver o problema. O tempo não permite contar todos os lances, mas pela bênção de Deus, desde 2017, final do ano, o ano passado, e se Deus permitir, assim deverá continuar, os nossos filhos podem fazer esse exame, hoje com um grau de relevância muito significativo, em condições de igualdade com quaisquer outros alunos. Essa foi uma grande e abençoada vitória. Não se esqueçam, irmãos, como as pedras dos dias de Israel no passado, não nos esqueçamos de agradecer a Deus. Neste ano, o ano passado e neste ano, Deus nos deu uma outra vitória, essa muito mais difícil. Por 15 anos, a igreja tentou aprovar uma lei que protegesse os nossos estudantes de escolas públicas ou privadas, desde a educação infantil até as faculdades, com respeito ao dia de guarda, com respeito às atividades, aulas e provas marcadas para dias religiosos. A lei que foi finalmente aprovada neste ano, sancionada pelo presidente Bolsonaro, ela não é uma lei adventista, porque ela contempla todos os religiosos que têm um dia de guarda e protege estes religiosos de acordo com o texto da nossa Constituição, para que em havendo atividades, aulas, tarefas, provas, estes religiosos que têm um dia de guarda possam realizar a mesma obrigação numa data alternativa. Irmãos, essa é uma vitória tão expressiva que nós precisamos louvar e agradecer a Deus por isso, e pedimos a oração dos nossos irmãos adventistas. Nós estamos avançando com o Congresso Nacional para que leis de proteção, oferecendo alternativa tanto na área do trabalho, quanto na área de concursos vestibulares e algo desse gênero, possam também estar regulamentadas por lei. Mesmo porque o Enem é uma decisão do executivo, ele não está sacramentado pelo legislativo. Pode ocorrer um ministro vir e alterar isso outra vez. Então nós queremos levar isso para o âmbito do legislativo. Pedimos que os irmãos orem por isso. E com o estudo da palavra de Deus nesta manhã, eu espero que Deus nos use e use também a minha pessoa para que possamos ter uma compreensão um pouco melhor da importância da liberdade religiosa para a nossa vida espiritual. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E nós vamos ler aqui um versículo desta carta tão importante e significativa.
Diz assim o texto sagrado: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Este é um texto muito precioso do Evangelho de Gálatas. Ele faz uma afirmação e depois o apóstolo faz um apelo. E nós queremos considerar estas duas partes deste versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É muito interessante nós observarmos como a missão do Senhor Jesus Cristo, a sua missão messiânica, está conectada, ela está imbricada com a questão da liberdade. Quando você vai ao livro do profeta Isaías, nós não vamos achar, agora não vamos procurar, e você lê a descrição de missão do Messias, capítulo 61, versos 1 a 3, você vai ver vários pontos. Esses mesmos pontos foram reproduzidos por Jesus, quando logo depois do seu batismo, ele volta para a sua cidade, entra na sinagoga da cidade onde fora criado, e conforme o seu costume, diz o livro de Lucas capítulo 4, ele se assentou e o ancião lhe entregou o livro do profeta. E ele se coloca em pé e lê esse trecho de Isaías capítulo 61, versos 1 a 3, no rolo do profeta Isaías. E na leitura que Jesus faz, ele reproduz o texto, obviamente, e Lucas nos afirma que dos 6 aspectos contidos na missão do Messias, 2 pontos tinham a ver com libertação ou liberdade. O Messias veio também para libertar os oprimidos e para libertar cativos. 2 aspectos de 6 que aparecem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. 2 desses pontos estão relacionados à libertação. Assim que no coração, na essência da missão do Messias, estavam as suas ações libertadoras. A libertação dos cativos e a libertação dos oprimidos, naturalmente, no contexto espiritual. Isso indica a libertação da opressão que o pecado impôs à humanidade, e no contexto espiritual indica a libertação do cativeiro que o pecado impôs à humanidade. Se nós formos observar o nome do Senhor Jesus, Yahweh, este nome, no seu original hebraico, ele é um nome composto, e ele significa Jeová salva, Jeová liberta. A missão salvadora de Cristo, a missão libertadora de Cristo estava no seu próprio nome, orientado desta maneira pelo anjo que comunicou a José e Maria. O seu próprio nome era um anúncio da sua missão, do seu ministério libertador. Curioso, Jesus nunca pronunciou as palavras liberdade religiosa, nunca pronunciou, mas as suas ações estavam carregadas desta compreensão da importância e da necessidade e do valor da liberdade. Por exemplo, quando ele menciona naquele diálogo com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ao mencionar isto, Jesus entendia que surgiriam pessoas que não creriam. Todo aquele que nele crê. Uns creriam, outros não creriam. Em Apocalipse, quando a testemunha fiel e verdadeira bate à porta, ela diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir. Jesus entendia que haveria pessoas que não ouviriam a sua voz, e outros, mesmo ouvindo a sua voz, não abririam a porta. A liberdade religiosa presente subliminarmente em todos os ensinamentos de Jesus. Eu citei 2 exemplos, podíamos citar muitos outros mais. Da mesma maneira, curioso, Jesus nunca pronunciou a palavra graça, mas ele foi a própria encarnação da graça. A sua vida, os seus atos, os seus milagres, estavam todos
carregados de graça, em todo o tempo. Só um Deus gracioso poderia dizer que o seu sol nasce sobre bons e maus. E só um Deus gracioso poderia dizer que a sua chuva cai sobre justos e injustos. Irmão, se o sol fosse meu ou seu, talvez muitos de vocês sejam bem melhores do que eu, mas se o sol fosse meu e se a chuva fosse minha, provavelmente ele não brilharia sobre bons e maus, e nem minha chuva cairia sobre justos e injustos. Eu faria uma seleção segundo os meus critérios naturalmente injustos. Mas só um Deus gracioso tem um sol para todos e chuva para todos. Só um Deus gracioso, pleno de graça, poderia encarnar para morrer em nosso lugar, em meu lugar, no seu lugar. Da mesma forma, Jesus não precisou pronunciar as palavras liberdade religiosa, para poder declarar a sua missão de libertação para o ser humano. Esse texto de Paulo, ele é muito significativo, porque ele nos ajuda a compreender que Cristo veio com uma missão. E a missão foi fazer-nos outra vez livres. Irmãos, é importante que nós entendamos a obra sacrificial, o ministério de salvação de Jesus, e é necessário que nós glorifiquemos muito mais do que nós fazemos a pessoa do Senhor Jesus, que nós honremos muito mais o Senhor Jesus, que seja muito mais para Ele do que para nós, porque Ele fez tudo por nós, e muitas vezes nós não temos uma compreensão tão clara de tudo que Ele fez por nós. A morte de Cristo, a encarnação de Cristo e sua morte e seu sacrifício estão intimamente ligados a devolver para o ser humano a liberdade com que fomos criados. Quando Deus nos criou para ser livres. E Deus nos criou com a faculdade de sermos livres, mesmo sabendo que nós poderíamos usar mal essa faculdade e fazer escolhas erradas e ter consequências danosas. Mesmo assim, Deus nos criou livres. E Ele sabia que se o ser humano, em usando estas faculdades da liberdade para o mal, ele pagaria um preço para devolver esta liberdade para o ser humano. E este preço era a vida, a morte. Mas como Deus, Ele não poderia morrer, então Ele veio e encarnou. E Ele se ofereceu. É por isso que João no Apocalipse, Pedro na sua primeira carta, falam de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E Pedro fala desde antes da fundação. O pecado não pegou a Deus de surpresa, não pegou a Deus de calças curtas, usando uma linguagem nada formal, mas para ilustrar. E que liberdade então é essa que Jesus veio nos devolver? É o próprio Paulo quem nos ajuda a entender, e eu quero convidá-los a avaliar comigo aqui. Nós vamos rapidinho para o livro de Romanos, depois voltamos para Gálatas. Vamos ver, na teologia, Paulo é um tremendo teólogo, até Pedro afirmou que os escritos do irmão Paulo eram difíceis de serem entendidos, e nós, todavia, apesar disso, desfrutamos muitas bênçãos, apesar de alguns trechos mais difíceis dos escritos de Paulo, mas eles nos ensinam muitas coisas interessantes. Vamos ao capítulo 6 de Romanos, para entender neste livro, que liberdade, ou de que Cristo nos libertou. E nós vamos verificar aqui, esta liberdade oferecida por Cristo, naquilo que os estudiosos da Bíblia, os teólogos chamam de os 3 tempos da salvação. Isso vai nos ajudar a ter uma clareza, uma compreensão mais adequada de que liberdade Paulo está falando ali em Gálatas 5. Vamos então primeiramente em Romanos 6, vamos ler os versos 17 e 18. Olha que encontramos aqui o seguinte texto, Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus,
Porque outrora, ele está falando do passado, outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo se refere a uma ação libertadora de Cristo num tempo passado. Fomos libertados do pecado. Na cruz do Calvário, Cristo nos libertou da culpa e da condenação do pecado. Essa é a primeira ação libertadora de Jesus no tempo passado. Ele nos liberta, ou nos libertou da culpa e da condenação do pecado. Vamos avançar um pouco mais para ver o outro tempo, que é o presente. O mesmo capítulo 6, o versículo 22, nos diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Neste tempo, encontramos aqui o tempo presente. Se no passado, na cruz do Calvário, Cristo nos libertou da culpa e da condenação, no tempo presente Ele nos liberta do poder do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Efeito esse que a Bíblia chama de santificação, é uma experiência contínua com Deus. Deus provê para nós agora, Ele primeiro nos liberta da culpa e da condenação, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele olha para nós como se nunca tivéssemos pecado, e uma vez neste estado, Ele nos dá poder para viver uma vida de santificação em crescimento, nos dando a vitória sobre o poder do pecado. O poder do pecado não terá mais domínio sobre nós, ainda que nossa natureza seja pecaminosa, porque nós não acreditamos, irmãos, na impecabilidade do ser humano, a não ser quando 1 Coríntios 15 nos diz que no abrir e fechar dos olhos, então seremos transformados. Algumas pessoas que pregam sobre essa impecabilidade, nós como adventistas do sétimo dia não cremos nisso e não aceitamos isto. Ainda que tenhamos tropeços, como João disse, se alguém pecar, está o advogado para nos socorrer. Então nós acreditamos que Deus nos dá uma vitória no tempo presente sobre o poder do pecado. Não é mais o pecado que nos domina, ainda que nossa natureza seja pecaminosa. E por fim, a terceira dimensão, verso 23 do mesmo capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto aponta para o futuro. Então, se no passado, na cruz do Calvário, com a morte de Cristo, Ele nos libertou da culpa e da condenação. No tempo presente, no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote e intercessor, Ele nos liberta do poder do pecado. Ele nos promete que no futuro nos libertará da presença do pecado, quando não mais haverá nem raiz, nem ramo do pecado. Que coisa linda, essa percepção da salvação, da libertação, passado, presente e futuro. Cristo veio para garantir para cada um de nós o direito de ser livres, mesmo que nós escolhamos algo diferente, mas esta escolha está de novo à nossa disposição. Caso contrário, o homem seria eternamente escravo do pecado. Vamos voltar lá para Gálatas 5, para a gente terminar o nosso estudo. Tendo compreendido que liberdade é essa que Cristo nos libertou, nos libertou da culpa e da condenação do pecado, nos liberta hoje do poder do pecado e nos promete libertar da presença do pecado, quando retornar em glória e majestade. Agora Paulo faz um apelo, compreendendo que Jesus pagou um alto preço para nos devolver a liberdade. Paulo agora faz um apelo, e este apelo é o seguinte: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está fazendo um apelo, irmão, irmã, meu querido, jovem, filhos, uma vez que Jesus pagou o preço para você ser livre, Ele veio, Ele morreu na cruz do Calvário, para você ser perdoado, purificado, para não ter mais culpa e condenação para você. Ele está hoje intercedendo por você para que o pecado não tenha mais domínio. Não volte
Não volte a ser escravo do pecado, permaneça firme. E o que é que pode, irmãos, unicamente nos ajudar a permanecer firmes em Jesus? João nos ajuda a entender isso, e eu não posso entrar nesse texto porque é um outro estudo. Ele nos ajuda com o capítulo 15 do seu Evangelho, a parábola, a história e o ensinamento da videira verdadeira. Esse é um dos estudos mais preciosos que nós temos no Evangelho. Mas a permanência em Jesus, a conexão com Cristo, esta ligação viva com Jesus, é a única maneira de não voltarmos ao jugo de escravidão. Quero contar duas histórias para vocês. Assim que eu cheguei à divisão, 2015, logo depois, poucos dias depois, nós recebemos uma chamada telefônica lá no nosso escritório. Eram dois rapazes, dois jovens, um do Rio Grande do Sul e outro do Rio Grande do Norte. Eles haviam sido aprovados no difícil concurso da Polícia Federal e estavam em Brasília para cumprir os 4, quase 5 meses de treinamento na academia da Polícia Federal. E eles se encontraram ali na primeira semana, felizes, um concurso dificílimo, disputadíssimo, e os dois adventistas se identificaram, se apresentaram, se conheceram. Na quinta-feira da primeira semana eles disseram: e aí? O que vai ser? O que nós vamos fazer? Sábado está chegando. Temos duas opções: ou ficamos quietinhos, não nos identificamos, são 4 meses e meio, 5 meses, isso passa rápido, ninguém vai saber o que vai acontecer aqui, vai ser nosso segredo. Ou nós seremos fiéis a Deus e não participaremos das atividades marcadas para o sábado. O que você acha? Conversaram e tomaram a decisão de ser fiéis. Sexta-feira de manhã, foram ao comandante: comandante, nós somos adventistas do 7º dia, estamos felizes aqui na academia, cumprimos todas as nossas obrigações, só que, segundo a nossa crença bíblica, nós repousamos do pôr do sol de sexta ao pôr do sol do sábado. E não tomaremos parte, comandante, em nenhuma atividade. Mas, comandante, nós vamos cumprir todas as obrigações que forem impostas aos colegas, nós daremos conta delas. Irmãos, aqui eu faço um parênteses. O adventista nunca pede isenção de responsabilidade. O adventista deve ser um exemplo nas responsabilidades, em assumir suas responsabilidades. O que ele busca é uma alternativa para aquele período em que ele tem uma objeção de consciência. Direito esse garantido na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º e 8º. O comandante não disse nada, eles ficaram recolhidos no santo sábado, repousaram da melhor forma possível. Entrou a nova semana, eles trataram de dar conta de todas as tarefas que haviam sido colocadas para os seus colegas. Segunda a sexta-feira, Jodiclei, voltaram ao comandante: comandante, o senhor se lembra, nós somos adventistas 7º dia, nós não participamos do sábado, mas nós demos conta de todas as atividades que os nossos colegas fizeram no sábado, cumprimos as atividades da semana e, comandante disse, não precisa falar, se vocês não vierem amanhã, vocês serão expulsos da academia. Ponto. Encerrou a conversa. Os dois se retiraram e disse: e aí? O que vai ser? Vamos deixar de lado nossos sonhos, nossos objetivos, vamos ser fiéis a Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Não participaram, cumpriram as atividades durante a semana. Na quinta-feira, não chegou a sexta, o comandante chamou os dois e expulsou os dois da academia, sumariamente. Nesse dia, nós tomamos conhecimento, lá no escritório da divisão, acionamos o nosso corpo jurídico, e um dos nossos advogados ingressou na justiça com uma liminar pedindo imediata reintegração dos dois. Mas a juíza negou, não deu, não permitiu, não expediu esta sentença. E nós então recorremos em segunda instância, e somente no mês de janeiro, quando terminado já estava o treinamento,
que o desembargador Cássio Marques, lá do TRF de Brasília, deu ganho de causa aos nossos meninos. Mas eles já tinham perdido. Eles não puderam usufruir. Esse é um dos dramas que a liberdade religiosa ainda impõe a gente fiel. Outra história. Paraguai. Paraguai nós temos muitos brasileiros que estudam medicina, muitos, milhares. Dizem que chega a 10 mil o número de estudantes brasileiros estudando medicina no Paraguai e outros tantos na Bolívia, Peru, Argentina. É um grupo muito grande de estudantes em medicina. Alguns são adventistas, obviamente, nem todos. A Silene e a Gisele, paraguaias, entraram para o 6º ano. E no 6º ano elas encontraram uma professora, doutora, que havia trabalhado no hospital adventista, no sanatório, o pequeno hospital adventista de Assunção. E lamentavelmente alguma coisa fugiu do controle e essa médica saiu extremamente irritada, raivosa contra os adventistas do 7º dia e tomou uma decisão de que ela faria de tudo para perseguir e prejudicar qualquer adventista que passasse em seu caminho. Nós não sabemos quantos alunos adventistas de medicina passaram pela UNA, Universidade Nacional de Assunção, na cadeira, na matéria dela. O fato é que estas duas meninas, a Silene e a Gisele, quando chegaram no 6º ano, se depararam com esta professora. E elas tomaram a decisão de ser fiéis, de não se inclinar. Recorreram à professora, nada. Buscaram o diretor, como dizem os hispanos, o decano da carreira, também não deu solução. Buscaram o reitor da universidade, também não permitiu. Então só restou um recurso: ingressar na justiça. A União Paraguaia chamou o escritório da divisão, juntamente com o escritório jurídico, nós demos as orientações de como proceder e eles ingressaram na justiça. A juíza que recebeu a petição, porque a Constituição do Paraguai, como a brasileira e todas as demais constituições sul-americanas, elas garantem liberdade religiosa. Elas garantem a liberdade religiosa. E esta juíza, ao receber a petição, ela entendeu que a universidade tinha razão e manteve a decisão da professora de não oferecer uma alternativa para as meninas realizarem as provas parciais de pediatria que estavam marcadas para o sábado. O exame final não caía no sábado, mas elas só podiam fazer o exame final se tivessem feito as provas parciais, que todas eram marcadas para o sábado, caprichosamente por esta professora doutora. A juíza que estava encarregada do caso, ela estava grávida. Olha como são os detalhes interessantes. Ela estava grávida já com 9 meses, com 30 e tantas semanas de gravidez, e teve que se afastar do caso. E o Poder Judiciário designou para dar continuidade àquele caso uma outra juíza que veio da vara da criança e do adolescente com uma outra perspectiva, com uma outra sensibilidade. E esta juíza, até decorei o nome dela, doutora Josefa, quando ela toma o caso das duas meninas nas mãos, não, elas têm direito, a Constituição garante o direito. E esta juíza expede a sentença para que a faculdade, a universidade e aquela professora aplicassem as provas parciais para aquelas duas meninas em data alternativa. Eu liguei para a Silene, uma das duas meninas, e a Silene, ela conversando comigo, me disse: pastor, não só nós terminamos o curso, como hoje eu sou empregada, eu sou funcionária do hospital da universidade, a mesma universidade que não me queria permitir formar-me, hoje eu sou funcionária desta mesma universidade. Irmãos, o que faz duas meninas arriscar